Olá, caros leitores! Hoje de volta com beleza. Já havia feito um vídeo fazendo um resumo da introdução e do capítulo 1. E hoje nós vamos percorrer os outros capítulos dessa obra que está na esfera da filosofia. É um dos produtos aqui do canal, faz parte das categorias de conversas que a gente traz aqui. Então, sente aí um pouquinho na sua pessoa bonita e vamos conversar. O capítulo 1, que tá lá no outro vídeo, é Julgando a Beleza. Aqui nós vamos tratar do capítulo 2, 3, 4, 5, 6, até o 8, e o 9 ele finaliza com algumas reflexões. E nós já vamos começar aqui com o capítulo 2, que é a beleza humana. Como é que Roger Scruton trata desse tópico na sua obra, como é que ele filosofa sobre isso. E ele introduz dizendo que esse senso de beleza nasce, segundo a antropologia, nasce da necessidade de tornar algo especial. A coletividade anseia por algo especial, seja na esfera da religião, seja na esfera do esporte, o objeto sagrado, o cerimonial, diferente das outras coisas do comum. O atleta na sua performance, né, em alto nível, aquilo traz admiração, aquilo traz beleza. Mas isso vai se alongando e a gente tem o senso da beleza também, né? Uma outra ideia que é posta é o resultado do processo de seleção sexual. O pavão vê a pavoa e ele já põe a sua cauda colorida, bonita. E quando a gente olha para isso dentro da perspectiva humana, o homem, ele mostra os seus talentos. Eu sei pintar, eu sei jogar, eu sei tocar um violão, eu entendo de tecnologia, eu entendo, seja lá que área for, qual é a expertise desse homem, essa mulher vai ser atraída, vai se tornar uma admiradora desse homem. Porém, isso não traz uma conclusão sobre o sentido da beleza, como podemos definir a beleza. Sobretudo quando a gente a gente pensa no rosto de um idoso, um rosto acolhedor, uma serenidade que é passada ali naquela expressão. Um rapaz que ele tá apaixonado por uma determinada moça e tem que ser aquela moça, ela não pode ser substituída por outra pessoa. Então, que sentimento é esse que nos faz pensar sobre o que seja a beleza? E aí ele traz uma ideia assim tão bonita, tão elegante, quando ele fala dos olhos, da boca e das mãos como janelas da alma e um encanto universal. Todo esse conjunto de coisas também já nos leva a outras compreensões, por exemplo, a beleza moral. É um caráter, uma postura que a gente admira. Isso entra também nesse conjunto do senso da beleza. Então, essas ideias estão reunidas ali nesse capítulo 2, que fala da beleza humana. E você é convidado a se debruçar sobre essa filosofia de Roger Scruton, porque é realmente muito profunda, muito nada trivial, e tem muitas coisas a ser exploradas nesse capítulo 2. Passando ali para o capítulo 3, a gente tem a beleza natural. Esse capítulo é muito maravilhoso e ele faz um contraponto. Eu estou aqui com a minha colinha. Ele faz um contraponto entre obra de arte e objetos naturais. Então você está diante de uma paisagem, uma montanha coberta de neve, um lago rodeado de uma densa vegetação, seja lá que paisagem for. Esse aspecto natural, esse objeto natural, ele tem um efeito transfigurador. E ele vai desenvolvendo essa ideia, né? Por que tem esse efeito transfigurador? E eu vou ler aqui a página 74
E é muito, muito bonita essa ideia que ele traz. A experiência da beleza natural não está na sensação de encantamento ou agradabilidade. Ela traz consigo o consolo de ver que este mundo é um lugar certo e adequado, um lar em que nossas capacidades e possibilidades humanas são confirmadas. Esse é o elemento especial, transfigurador, transformador. E aí ele diz mais: ao parar tudo para examinar a forma perfeita de uma flor selvagem ou as plumas mescladas de um pássaro, você é acometido por uma sensação de pertencimento. Um mundo que dá lugar àquelas coisas também tem lugar para você. Por isso, Oscar Wilde diz: apenas uma pessoa superficial não julga pelas aparências. Olha só que profundo. E aí ele segue para o capítulo 4, falando da beleza cotidiana. Ele se refere ao seu jardim. E ele diz que é uma vegetação sob a pressão estética por causa da nossa demanda por ordenamento visual. Então, o jardim nem é um objeto natural, uma paisagem natural, nem é uma obra de arte. É as duas coisas. E ele fala do carpinteiro que faz uma porta, por que essa porta tem que ter determinados traços, por que ela tem que ter determinado visual, socialmente, por que essa porta é esperada de determinada maneira. Ele fala de uma mesa posta, o anfitrião põe a mesa com determinado ordenamento visual. Há um estilo, né, na organização dessa mesa, porque o anfitrião ele está se identificando com aquele formato, ele quer comunicar alguma coisa. Então, seja numa mesa de jantar, a forma como são dobrados os lenços, como são postos os pratos, seja na maneira de vestir-se, por que uma pessoa se veste de determinada maneira, por que ela gosta de determinadas combinações, ela está construindo a sua presença no mundo dos outros. Isso é muito elegante, isso é muito profundo, inteligente, isso é filosofia. E vamos seguindo para o capítulo 5, que tem como título a beleza artística. E aqui ele fala do relativismo cultural. Então ele dá um exemplo assim bem simples de uma piada que é boa, uma piada que é sem graça, uma piada que é de mau gosto. Isso também está na arte, nas obras, né, que o homem cria. Essa obra de arte ela pode ser de muito bom gosto, essa obra de arte pode ser de péssimo gosto, mas chega um momento que é tudo colocado numa categoria só. As pessoas pegam um urinol e dizem isso é arte. As pessoas pegam uma cadeira quebrada, velha, um lixo e dizem isso é arte. Agora falando de cadeira, olha só, a cadeira amarela de Van Gogh. O que essa cadeira comunica? Que coisa graciosa. O que essa cadeira comunica? Será que ela comunica a mesma coisa de uma cadeira quebrada, abandonada? Mas há um momento de tensão aqui em que tudo é colocado na mesma categoria, tudo é arte, então a coisa perde sentido. Por que então ter o nome de arte, se ela não é diferente das coisas ordinárias e feias que se apresentam? E aí tem uma página aqui, duas páginas que eu vou ler para vocês, páginas 120 e 121, que diz assim: algumas obras mudaram a forma como vemos o mundo. Então ele está querendo dizer aqui que a obra de arte, uma cadeira dessa, a cadeira amarela de Van Gogh, ela comunica alguma coisa, ela nos toca, ela nos transforma, ela nos faz pensar. Então aqui, ó, ele diz: algumas obras mudaram a forma como vemos o mundo. Por exemplo, os últimos quartetos de Beethoven, Hamlet de Shakespeare, Eneida de Virgílio, Moisés de Michelangelo, os Salmos de Davi e o livro de Jó. Para aqueles que desconhecem essas obras, o mundo é um lugar diferente, quiçá até menos interessante. Então fica aqui a dica
para você correr atrás dessas obras e sentir uma mudança na sua pessoa, na sua perspectiva de mundo. Bom, aí a gente vai seguir para o capítulo 6, que ele fala de gosto e ordem. Gosto eu entendo aqui como de cada um, e a ordem social. Ele faz uma mescla dessas duas coisas. Ele dá um exemplo de roupas que nós escolhemos para sentir que pertencemos, né? Não somos diferentes das outras pessoas. Ele fala também de questões na esfera pública, arquitetura, jardinagem. Ele dá exemplo de um jardim feio, mal cuidado, que estava incomodando os outros vizinhos. Ele fala de um episódio de uma pessoa, um homem que colocou um tubarão no telhado dele e aquilo ali escandalizou a vizinhança e foi acima, foi abaixo, até causa na justiça houve por causa disso. Ele acabou ganhando, mas há esse senso de beleza social na esfera pública. E quando ele traz esses exemplos, eu faço aqui eu puxo aqui para a nossa realidade brasileira. E eu não sei se isso cabe assim tão perfeitamente, porque a gente vê a arquitetura, a cotidiana, a arquitetura, as construções da população, as construções comuns de residência, né? A gente vê que não há um ordenamento, né? Há países há leis para você construir a sua casa dentro de um molde aceito ali pela cidade. Aqui no Brasil, cada um vai construindo de um jeito, tem 2 andares, tem um sobradinho, tem um portão, né, de uma cor, o telhado do outro vizinho é de outro. Então é bem, meio bagunçado visualmente. Mas ele traz esses exemplos aqui porque dentro da realidade dele isso é aceito, isso é plausível. Mas vamos aqui para o capítulo 7. E ele que tem como o título Arte e Eros. E ele faz uma síntese da beleza humana na qualidade de objeto do desejo. No capítulo da beleza humana, né? Alguém deseja a outra pessoa. Um homem, por exemplo, está encantado com a beleza da mulher e ele deseja, ele quer aquela pessoa, aquela beleza. Mas a beleza ela não pode ser possuída. Ele traz esse pensamento, né, da beleza humana, da beleza natural na qualidade de objeto de contemplação, a beleza cotidiana na qualidade de objeto da razão prática e a beleza artística na qualidade de forma de significado e objeto de gosto. Ele faz aqui uma síntese dessas belezas e uma relação assim mais profunda entre a beleza humana e a beleza artística, e é um capítulo interessantíssimo também, mas eu vou deixar para você, caro leitor, fazer a sua leitura quando você tiver o seu livro aí nas suas mãos. E o capítulo 8 ele fala da fuga da beleza. É outro capítulo genial também. Esse livro é maravilhoso. E ele traz uma fala de Platão e Kant, que perceberam, portanto, a inclinação à beleza que se aproxima da mentalidade religiosa, nascendo da humilde consciência de que vivemos com imperfeições ao mesmo tempo que aspiramos uma unidade suprema com o transcendental. Ele faz essa conexão do homem e esse senso de beleza do religioso. Mas há aqui um repúdio a essa beleza de cunho religioso, essa realidade do objeto sagrado. Há uma fuga do tradicional, há um rompimento com essa tradição, com essa história. O caminho é a transgressão, o rompimento, o choque é o que valem. E ele levanta vários tópicos aqui, esse capítulo é bem profundo. E ele termina, um dos tópicos finais é sobre a idolatria. E ele diz, esse Deus é tirano, ele traz um massacre por causa da idolatria. Por quê? Porque ele é injusto? E ele mesmo responde dizendo, não, esse Deus se apresenta como o eu sou. Eu sou o que sou. Esse Deus se apresenta a Abraão dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. Então é um Deus absoluto, um Deus de perfeição. É um Deus que não
pode ser um Deus que está nas esferas da eternidade, é um Deus que não pode ser equiparado com nenhuma outra coisa, ele não pode ser substituído por nada. Então ele reivindica essa exclusividade, ele reivindica esse ser absoluto que ele é na vida do homem, na vida das pessoas e na vida de forma geral e profunda. E ele traz as reflexões finais falando que não conseguimos definir em linhas mais precisas a beleza. E fica o convite para você ler a obra e você trazer a sua definição, então, sobre tudo que é falado aqui, sobre todos os aspectos, sobre as ideias que são sobrepostas, trabalhadas aqui. Você pode, então, fazer, né, montar, desenvolver a sua definição, enfim, do que seja beleza. E vou ficando por aqui, caros leitores, e esperando você para o próximo vídeo. Estamos conversando sobre filosofia, mas no canal nós temos outros materiais também. E eu espero você para essa jornada juntos de outras conversas muito ricas e muito inteligentes. Tchau, tchau! Fiquem com Deus!